uma coisa que eu queria falar nesse vídeo hoje, vamos lá, resumindo, é sobre as pessoas têm que escolher o preço que pagam. E pagar. É como aquela frase, bota na mesa e mede. Não vou falar o que, se conhece? Mas bota na mesa e mede, mano. Respeita o que você viveu até aqui. Aquilo que você se desenvolveu. Quem você é hoje. Muitas vezes eu pego, e na idade que eu tô com, só pra dar contexto, na idade que eu tô de 26 anos, eu vejo pessoas da minha idade que não têm um mínimo de noção de pra onde vão, por que vão. Mas não é porque a pessoa tá despreparada pra vida. Não é porque ela não está fazendo uma faculdade ou não sabe o que quer realmente. É só que ela não tá colocando a real importância que a vida dela tem. Não só pra ela, como também pra sociedade em geral. Ela não consegue olhar e perceber que a vida só depende dela. Tomar uma decisão profunda, tipo, sei lá, uma decisão simples, vou colocar uma decisão simples. Adotar um gato. E saber que vai ter que alimentar ele. Esse aqui talvez não deixe nem pra ver, né? Falei, gasta aí. Reclama aí, nego. Não quer reclamar, não. Mas saber que você que tem que pagar o preço. Você que tem que tomar a decisão final da sua escolha. E manter isso até o final. Conversei com uma amiga minha hoje. E teve um ponto que nossa conversa que me atentou aos olhos de falar. Como você escolhe uma pessoa sem conhecer ela? Como você se você namora, como é que você escolheu seu esposo? Sua namorada? Seus amigos? E um ditado que eu disse pra ela e que eu costumo dizer e ouvi no passado, ouvi de um amigo meu, na época eu era um bandista, hoje eu sou cristão, na época eu era um bandista, esse amigo meu era Ogan, e ele falou o seguinte: a gente só conhece a pessoa quando a gente come 1 quilo de sal. Eu perguntei, mas como assim, mano? 1 quilo de sal? Nunca comi 1 quilo de sal, pegar de colher, pá, e falou, não, mano, 1 quilo de sal demora pra acabar. É de pitada e pitada. Aí eu deixei. Aí eu entendi. A gente só conhece as pessoas quando a gente come 1 quilo de sal com elas, quando a gente dá o tempo certo delas ao nosso redor. Só assim a gente conhece as pessoas. Do contrário, a gente não conhece. Mas isso não vale só pra relacionamento. Porém, com seu trabalho, com a sua faculdade, com seus amigos, nem sempre você consegue comer esse 1 quilo de sal. Digamos aí, vai 1, 2, 3 meses, eu digo só você e a pessoa, só você e o relacionamento, só você e o trabalho, só você e o estudo. Quanto tempo você demora? Se você não come sal, isso aqui já se perdeu, né? Mas você pode perguntar pra alguém ao seu redor. Quanto tempo você demora pra conhecer aquilo que você faz de verdade? Quando eu fazia biomedicina, eu passei por um momento de... que foi na época que eu fazia podcast também. Eu passei por um momento de análise sobre a minha própria vida. O que é que eu tô fazendo? O que é que eu quero da minha vida? Por que eu tô escolhendo isso daqui? Eu não conseguia achar resposta. Eu não conseguia entender. Me localizar. Realmente saber o que eu queria. Eu só tava fazendo. E fazer por fazer, qualquer um faz. Simplesmente, fazer por fazer, qualquer um faz. Eu tava fazendo. Passou um ano, 2. No segundo ano, a gente começa a aprender, em biomedicina, a gente começa a aprender mais sobre oncologia, que é a parte que estuda os cânceres do corpo. Naquela mesma época, meu pai descobriu um câncer dele. Quando ele descobriu aquele câncer, a minha cabeça mudou. O que eu pensava, o que eu vivia, mudou. Porque eu sabia que ele tinha só 6 meses de vida. E foram exatos 6 meses. Não foram não, foram 5. Porque ele decidiu beber no dia do aniversário. E isso me mostrou a decisão dele. Não importa o que os outros acham. Não importa o quanto eu acho que ele tenha que viver ou tenha que se recuperar. O que importa é o que ele quis. E isso é maior do que o que eu acho, do que o seu pai acha, do que a sua mãe acha,
aquilo que você quer é maior do que o que todos eles acham, do que todos eles falam. O que você quer é maior. E eu fui perceber isso. O que é que eu queria da minha vida? Fazendo biomedicina. E aí eu entrei nessa parada, eu tava estudando na Unip aqui em Santos. Decidi trocar pra Unisanta. E troquei. Fui pra Unisanta e na Unisanta eu conheci o Dr. Carlos. Doutor foda. Doutor zica, não tenho o que falar. Ensina muito bem. Trabalha muito bem. Fundador do Célula Mater. Puta, professor maravilhoso, cara. Os outros professores da equipe, mano, incríveis, brother. Incríveis, brother. Os melhores professores que eu já tive na minha vida, principalmente, mano, eu ia falar principalmente em relação à saúde, mas, mano, os melhores professores que eu já tive estavam ali. Tá ligado? Questão de banca, de professor, pra ensinar aquele conteúdo, puta, que professores maravilhosos, parça. Se você quer fazer biomedicina, recomendo lá. Aí eu sentei e fui entender a área, e naquela época eu era louco, eu estudava 2 semestres ao mesmo tempo, eu estudava uma de manhã e a outra de tarde, quer dizer, de noite. E a faculdade maravilhosa. Lógico, eu conversei com o coordenador do curso, que é o Carlos. Conversei com ele, para organizar tudo isso. Deu tudo certo, organizamos, né? E eu consegui entrar. Como eu tinha entrado na Unip com bolsa de 100%, nessa eu tive que pagar, mas aí eu já tava ali, enfim. Não vou entrar nesses detalhes. Mas eu já tava recebendo para estudar nessa época. Enfim, aí eu... Beleza, eu entrei no rolê, decidi estudar de verdade ali na Unisanta. E comecei a deixar de aprender só o conteúdo, mas buscar olhar a vida dos professores. Por que olhar a vida dos professores? A maior parte deles eram técnicos da área. Na real, todos. Os que não eram mais naquele momento é porque já tinham... O salário do professor tinha subido muito, ele não queria trabalhar com. Ou tinha aposentado, sei lá, mas ele não trabalhava. Só fazia aqueles consultoria. Aí eu tô lá e eu tô vendo a vida dos professores. E o professor Carlos, ele é um cara bem no financeiro. E a vida dele é legal. Imagino, né? Imagino. Pra ele deve ser muito boa. Pra maior parte das pessoas da sociedade, da nossa sociedade, sem dúvida é muito boa. Eu fui analisar. Será boa pra mim, pra minha vida. O que é completamente diferente de ser boa pra vida do Dr. Carlos. É completamente diferente. O que é bom pra aquele cara que, por exemplo, pro cara que é seu gestor. O que é bom pra ele não necessariamente é bom pra você. O que é bom pro cristão que tá no fundo da sua rua indo pra igreja todo domingo não necessariamente é bom pra você. E isso que eu fui ver no Carlos. Porque o meu objetivo naquele momento era ter meu próprio laboratório. E ele era o cara que fundou o próprio laboratório. Tem pessoa melhor pra você ter de referência ao seu redor do que o cara que fundou o que você quer fazer e deu certo? Não tem. E eu fui analisar a vida dele. E analisando eu vi. É um homem que trabalha muito bem no próprio laboratório. É um ótimo professor e coordenador de curso. É um exímio profissional. E eu, Valdemar, particularmente, eu fui analisar isso. E comparando com a minha vida. Teve um dia que ele foi com o filho dele, eu tenho uma filha também. Teve um dia que ele foi com o filho dele e ele deu aula. E depois o filho dele apareceu assim e falou: pá, um negócio. Ele falou: calma aí que eu vou terminar de dar aula e já vou. Aí eu olhei e falei: pô. Ele. Eu vou pesquisar aqui quantos anos ele tem. Eu não tenho essa certeza clara na cabeça, não. Aproveitar que eu tenho aqui 2 telas e vou dar essa pesquisada. Mas é um cara inteligente. É um cara sábio. Não é um cara que tá moscando. É um cara que você pode perguntar qualquer parada assim, que você provavelmente vai ter uma resposta. Ele tem um programa também na TV Cultura também, se não me engano.
Dr. Carlos. Ó. 58 anos. Se não fosse o filho dele, fosse o neto, não interessa. Eu quero estar vivendo outra coisa nessa cidade. Nessa cidade em específico. Eu quero estar vivendo outra coisa. Então, pra mim, não faz o mínimo sentido escolher esse rumo. Pra mim mesmo. Eu, como pessoa, como homem e afins e babá. Pra mim, não é minha. Não é o que eu quero. O que eu quero é poder, nesse momento, tá só gerindo a empresa, não precisar estar fisicamente nos lugares e afins. Talvez estando fisicamente, mas em momentos em que eu não preciso dividir a minha atenção. E ali eu percebi que eu não estava fazendo a biomedicina pela razão certa, pelo propósito certo. O que ele estava fazendo é por propósito, é por vontade. O cara quer. Eu não queria. Se eu não queria, aquele não era meu caminho. Logo não era meu propósito. Era só mais uma maneira de ganhar dinheiro. E se for pra ser só mais uma maneira de ganhar dinheiro, vai escolher o que dá dinheiro em outro lugar, mano. Vai escolher o que você acha que pode ser bom pra você, pra sua empresa, pra aquilo que você deseja. Porque só pra ganhar dinheiro não é propósito. Só pra ser feliz uma noite não é propósito. Tem que ser propósito. E aí eu decidi sair de biomedicina. Tomei a decisão de sair de biomedicina. Lembrei daquilo que meu pai passou de decidir e decidi sair. Passei um perrengue lascado, mano. Lascado. Tive que mover mundos e fundos pra poder fazer com que minha vida andasse um pouco pra frente. E aí eu passei na faculdade. Depois de passar na faculdade, eu arrumei empregos. Diferentes empregos. A vida foi se encaixando. Hoje eu tô em outra empresa. Estudo em outra faculdade. Estudo logística hoje na FATEC. Estou em outra empresa, em outra faculdade, em outro momento da vida. Tudo porque eu vi um cara mais velho do que eu, mais experiente, mais inteligente do que eu, mais desenvolvido, vivendo uma vida que eu não desejo viver. Vi um ponto de referência e falei, não é naquele lugar que eu quero estar. E tomei a decisão de parar a faculdade no 4º ano. E seguir minha vida de outro jeito. Botei na mesa e mandei medir. Eu pago o preço. E essa aqui é a simplicidade das decisões da vida, assim como a de relacionar com alguém. Assim como decidir beber no seu aniversário tendo um caso de câncer comprovado por conta do que você bebeu. Assim como escolher um emprego ou escolher uma faculdade. Você está fazendo por dinheiro ou por propósito? Se inscreva.